seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Escola Online. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo nós vamos resolver a semana 2 do volume 5 para o PET de matemática. Tá? Essa semana é continuação da semana passada, da semana 1, que falou sobre semelhança de triângulos. Aqui a gente continua com esse assunto, mas com outro estilo de exercício, que é a relação entre áreas ou perímetros de triângulos semelhantes. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva também. Professora Eleonora Azevedo, tem bastante coisa legal de matemática lá. Atividade 1. Os triângulos da figura são semelhantes e a razão entre eles é dada por AB sobre DE igual a 5/3. Se a área do triângulo ABC é 75 metros quadrados, qual é a área do triângulo DEF? Qual que é a ideia que a gente precisa explorar aqui? A ideia que a gente precisa entender aqui, ele fala assim, ó, AB é 5/3. E a razão AB sobre DE é 5/3. Então, ó, eu vou colocar o AB igual a 5, o DE igual a 3. Isso aqui, gente, não significa que é assim. O certo é a gente colocar assim, ó, um 5x e um 3x. Por quê? Porque pode ser 5 e 3? Pode, mas pode ser o dobro, por exemplo, ó, 10 e 6. Que quando eu simplificar aqui, eu volto nos 5/3. Pode ser o triplo, pode ser a metade, pode ser de várias maneiras. Mas se você colocar os 5/3, só para você entender a ideia, não tem problema. Ele fala que a área do triângulo ABC é 75 metros quadrados. E ele quer saber qual que é a área do triângulo DEF. O que eu quero que você grave, que é importante a gente entender. Ele falou para a gente que eles são semelhantes. Lá na semana 1, a gente se preocupava em justificar a semelhança. Aqui não precisa, ele já falou que são semelhantes. Mas aí você tem que saber uma regrinha. Quando dois triângulos são semelhantes, a gente tem a razão de semelhança, que no caso foi isso que ele deu para a gente. Se dois triângulos são semelhantes, a razão de semelhança das áreas é o quadrado da razão de semelhança. Leonora, não entendi nada. Significa o seguinte, que se eu for dividir a área do triângulo, vou chamar assim, ó, triângulo ABC, com a área do triângulo DEF, tem que ser o quadrado dessa razão, ou seja, os 5/3 elevado ao quadrado. É isso que eu quero que você grave. Por que eu fiz nessa ordem? Ó, porque o 5 é do AB e o 3 é do DE. A gente não pode mudar a ordem. Se é 5/3, triângulo ABC primeiro e triângulo DEF depois. E sempre as áreas é a razão de semelhança ao quadrado. É isso que eu quero que você grave. Isso está escrito lá no PET. Ele fala tanto para área quanto para perímetro. Volta lá no seu PET, grifa isso, anota no seu resuminho, porque isso é importante. Então, qual que vai ser aqui, ó? Ele já falou que a área do triângulo ABC é 75 metros quadrados. A área que a gente quer descobrir, eu chamei de A. Vai ser 5/3 ao quadrado. É o 5 ao quadrado e o 3 ao quadrado. Então, vai ficar 25 vezes A é igual a 9 vezes 75, ou 75 vezes 9. Você pode fazer a conta, 9 vezes 75, mas eu prefiro deixar assim, ó, 9 vezes 75 e passar o 25 dividindo. Por que eu gosto de fazer isso? Porque dá para dividir o 75 com 25, que dá 3. Significa, então, que a minha área aqui, ó, vai ser 9 vezes 3, e 9 vezes 3 é 27. A unidade é metros quadrados. Então, a alternativa certa é a alternativa A.
que você tem que gravar, então? Que toda semelhança tem uma razão. A semelhança de triângulos vai ter uma razão de semelhança. No nosso exemplo aqui, 5/3. Para a área, o que funciona? A razão entre as áreas é essa razão de semelhança elevada ao quadrado. Vamos que tem mais atividades sobre isso. Ó. Dois triângulos retângulos T1 e T2 são semelhantes. A medida da hipotenusa de T1 é o triplo da medida da hipotenusa de T2. Com relação a esses dois triângulos, são feitas as seguintes afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas. Classifique-as. O perímetro de T1 é 3 vezes o perímetro de T2 e a área de T1 é 9 vezes a área de T2. Então, imagina aí, ó, dois triângulos semelhantes. Esse aqui vai ser o T1 e esse aqui vai ser o T2. Falou que é retângulo porque tem hipotenusa, então T2. Aí ele falou assim, a medida da hipotenusa de T1 é o triplo, então ele que é o maior. Deixa eu só corrigir aqui. Esse vai ser o T2, esse vai ser o T1. Então, se a hipotenusa aqui vale x, essa daqui vai valer o triplo, ó, 3x. O que significa isso? Ó, o perímetro de T1 é 3 vezes o perímetro de T2. Quando a gente está falando de área, a razão é elevada ao quadrado. Quando a gente está falando de perímetro, é a mesma razão. É isso que ele está testando aqui, se você conhece essa teoria. Quando eu faço o T1 dividido por T2, vai dar 3x sobre x. Então, a minha razão de semelhança aqui vai ser 3 sobre 1, que a gente pode até colocar o 3 direto. Então, o perímetro de T1 é 3 vezes o perímetro de T2. Certinho. O perímetro de T1 vai ser o triplo. Se a razão é o triplo, o perímetro vai ser o triplo também. A área é 9 vezes a área de T2. O que a gente faz com a área? Eleva a razão ao quadrado. O 3 ao quadrado é 9. Então, essa daqui também está certa. Então, ambas são verdadeiras. A alternativa certa é a alternativa A. Atividade 3. Na figura, todos os triângulos são equiláteros e o triângulo BMC tem 10 centímetros quadrados de área. Os pontos B e C são pontos médios de AD e AE, respectivamente. Os pontos D e E são, respectivamente, os pontos médios de AF e AL. Olha o que ele está falando para a gente. B e C é ponto médio. Significa que esse tamanho tem o mesmo desse. Esse tem o mesmo desse. É isso que ele está falando para a gente. Agora ele fala, D e E são os pontos médios de AF e AL. Então, esse pedaço é o mesmo desse. Esse pedaço é o mesmo desse. Já os pontos MK são os pontos médios de DE e FL, respectivamente. Então, esse aqui tem a mesma medida desse e esse aqui vai ter a mesma medida desse. É isso que ele está falando para gente. Desse modo, a área da figura colorida de cinza é em centímetros quadrados igual a... Ele falou que o triângulo BMC vale 10. O BMC é esse aqui, A área dele vale 10. Dá para a gente fazer esse exercício de duas formas. Eu vou fazer usando a regrinha da semelhança. Ele está falando que a área desse triângulo é essa. Observa que ele está falando para a gente aqui que os triângulos são todos equiláteros. Se os triângulos são todos equiláteros, significa que esses tamanhozinhos aqui, são todos iguais. Tudo igualzinho. Então, esses triângulos aqui são equiláteros. O que significa isso? Que se eu quero comparar esse triângulo menorzinho, vou deixar ele de vermelhinho aqui, para você entender onde eu quero chegar. Com esse triângulo que eu vou fazer de preto aqui, olha qual que vai ser a nossa ideia, Um lado desse triângulo que eu estou fazendo de preto, que é o triângulo DEK, é o dobro desse triângulo aqui. Por que isso? Porque ele falou que o M é ponto médio. Então, essa medida
tem a mesma medida dessa, e como os triângulos são equiláteros, é a mesma dessa, a mesma dessa, a mesma de todas as outras. O que significa isso? Que a razão de semelhança aqui é 2. Ou seja, vou fazer assim, ó, triângulo, ao nome que eu estou colocando para ele, ó, BMC. Foi o nome que ele colocou, BMC. Se o lado dele vale 1, olha quanto que vale desse triângulo maior aqui. O triângulo DKE, o lado dele vale 2. Ele já falou que eles são semelhantes. Na verdade, ele nem fala de ser semelhantes, mas o fato de ser equilátero garante a semelhança. Todos os ângulos têm o mesmo tamanho, todos medem 60 graus. Ah, então, a minha razão de semelhança é essa. Se eu estiver pensando em área, ó, significa que a área do primeiro triângulo, BMC, dividido pela área do segundo triângulo, que é DKE, tem que ser essa razão elevada ao quadrado. É isso que significa. A área do triângulo BMC, ele deu pra gente, é 10. Vai ser igual à área que a gente está querendo, vou chamar assim, ó, área do triângulo, vou fazer bonitinho, DKE é igual a 1/4. Observa que é só multiplicar cruzado, sai direto. A área do DKE é igual a 40. Essa vai ser a nossa ideia. Então, essa é a área que a gente precisa aqui. Por que eu calculei essa área? Como esses triângulos são equiláteros, eu descobri que essa área aqui é 40. O fato deles serem equiláteros, as outras também são 40. Ele quer saber a área cinza. A área cinza, ó, 10 mais 40 mais 40, que é 90. Fechamos. Eleonora, eu não podia ter feito assim, não, ó. Vê se você compreende essa ideia. Essa área aqui, como eles são equiláteros, é a mesma área dessa. Se aqui vale 10, como eles são equiláteros, todas as outras valem 10. Então, 40, 40 mais 10. Podia, sem problema nenhum, tá? Eu fiz usando a regra porque o PET usa a razão de semelhança. Mas lá na hora, se você enxergar, você pode pular esse caminho. Atividade 4. Essa atividade aqui, o PET deu uma vaciladinha. A gente vai precisar de trigonometria no triângulo retângulo. Provavelmente você estudou isso no 9º ano, mas é um assunto que está na semana seguinte. Então, eu vou usar as regrinhas de trigonometria no triângulo retângulo, como se você já conhecesse, como se você já soubesse, mas a gente não vai ter informação suficiente para isso, não. Eles deveriam ter corrigido essa questão. Ah, os triângulos ABC e EFG são semelhantes. AB vale 3 e EH vale 4,5. Utilizando os dados fornecidos, a razão de perímetro ABC pelo perímetro EFG é igual a... Eu vou tomar, ó, que isso aqui vale 90. Esse ângulo aqui é de 90, para a gente conseguir calcular essas ideias. Senão a gente não consegue sair aqui. Olha o que eu tenho, ó. A gente vai ter a ideia que é o seguinte. Eu preciso descobrir alguma medida, tanto no primeiro triângulo, tanto no segundo, que sigam uma mesma razão. Esse 4,5 aqui é a altura, mas o 3 não é a altura desse triângulo. Então, eu não posso relacionar o 3 com 4,5. Existe uma regrinha lá na trigonometria, ó, esse ângulo é 90. Isso aqui vai ser a hipotenusa desse triângulo aqui, ABD. Quem está na frente do 30 vale a metade da hipotenusa, vale 1,5. Isso aqui vai estar mais explicado nos próximos PETs, é assunto do próximo PET. Então, eu acredito que quem elaborou essa questão esqueceu desse detalhe. Você pode aplicar aqui o seno de 30. Vê se você lembra disso, ó. O seno de 30 é o cateto oposto pela hipotenusa. O seno de 30 é meio, o cateto oposto era o que a gente queria descobrir, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é 3. 2h igual a 3, o h igual a 1,5. Isso é matéria de um outro PET. Mas por que eu fiz ela? Porque eu precisava achar a mesma reta, a mesma semelhança aqui, a mesma coisa para os triângulos. E agora eu achei.
Não adianta eu querer relacionar 3 com 4,5, que eles não são referentes ao mesmo ângulo. Então, a razão não está estabelecida. Agora, eu tenho uma razão estabelecida. Ó. O 1,5 está para o 4,5. O 1,5 funciona como 4,5 no segundo triângulo. E é isso que a gente precisa. Então, ó, vai ficar 1,5 sobre 4,5. Quando eu falo de perímetro, eu não preciso elevar ao quadrado. Se vale para um lado, se vale para alguma medida do triângulo, vale para o perímetro também. Então, a gente só vai melhorar essas contas. Ó, 1,5 com 4,5 você pode cancelar a vírgula e você pode simplificar aqui por 15 por 15. 15 dividido por 15 dá 1, 45 dividido por 15 dá 3. Então, isso aqui vai ser 1/3. Atividade 5. Em uma praça, há 2 canteiros em forma de triângulo, como mostra a figura, onde os lados MN e PQ são paralelos. Lembra que eu te falei isso, ó? Se eles são paralelos, ele está dando dica de ângulos iguais. É isso que ele está dando a ideia pra gente, ó. Lados paralelos cortados por transversais. Essa medida tem a mesma dessa e essa de 2 tracinhos vai ter a mesma dessa. É isso que ele está falando pra gente. Esse lado aqui, ó, que eu vou fazer ele com um risquinho, esses ângulos, eles são opostos pelo vértice, tem a mesma medida. Sabe-se que a medida do lado OQ é igual ao triplo da medida do lado OM. Então, ó, se o OM vale x, o OQ vale 3x. E que a área do triângulo menor é 10 metros quadrados. Determine, desse modo, a área em metros do triângulo maior vou chamar ela aqui de área. Lembra, ó, observa que está tudo igual. Se eu faço x sobre 3x, eu tenho a minha razão de semelhança, que é 1/3. Quando eu vou comparar áreas, então, ó, a área do menor com a área do maior é a razão elevada ao quadrado. Ou seja, a gente tem que calcular a razão. Se for perímetro, não faz nada. Se for área, eleva ao quadrado. Então, vai ficar 10 sobre A é igual a 1 sobre 9. Multiplica cruzado, o A vai ser igual a 90 metros quadrados, que é a unidade. Olha como o exercício sai simples se você conhece a teoria. Para finalizar essa semana, sejam os triângulos T1 e T2 semelhantes. Se a relação entre suas áreas S1 sobre S2 é 16, a relação entre os perímetros P1 e P2 é. Cuidado que agora ó, ele deu a relação entre as áreas, ou seja, isso já está elevado ao quadrado. Esse 16 aqui é a razão elevada ao quadrado. Ou seja, vê se eu posso escrever assim, ó, é 4 ao quadrado, que é o 16. Então, a minha razão de semelhança é o 4. Para a área, por que eu fiz isso? Porque a área é a razão ao quadrado. Um número ao quadrado que dá 16 é o próprio 4. Então, ele quer a razão entre os perímetros. Para perímetro, a gente não faz nada com a razão, a gente só repete. Então, aqui, o P1 sobre P2 é a razão que é 4. Com isso, finalizamos mais uma semana. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no canal, tanto no canal da Escola Online, quanto no meu canal, Professora Eleonora Azevedo. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima semana.